prostituição, a imoralidade, as drogas, quando nós aqui começarmos a operar em milagres. Jesus ele disse, olha, se operasse o que opera aqui em Cafarnaum, Sodoma e Gomorra estava tudo curado. Não ia ter juízo sobre eles. E por isso ele diz, ai de ti, Cafarnaum. E então, milagres convertem cidades. Se a igreja começar a operar no sobrenatural, as coisas vão começar a acontecer. Nós não podemos ficar tímidos com as barreiras que se levantam, barreiras culturais, barreiras espirituais, mas quando a gente aprende a liberar os céus sobre a terra, as pessoas vão começar a dizer, existe um Deus mesmo. Jesus está vivo. Amém? Então, é muito simples assim mesmo, como eu estou falando. Porém, essa simplicidade, ela tem sido bombardeada com a religiosidade, com a ideia de colocar isso debaixo de um tapete misterioso e dizer, se Deus quisesse que essas coisas acontecessem, Ele fazia. Mas não, Deus deu autoridade para a igreja e deu essa comissão, foi para mim e para você que somos a igreja. Então, nós temos que ter essa identidade de liberar o sobrenatural sobre as cidades. Aleluia. Então, se quiser mudanças, tem que operar milagres. Senão vai criar slogans ou, como chama, logotipo ou rotular. Essa cidade é uma cidade cemitério de pastor, essa cidade é isso, essa cidade não presta, o povo é ruim dessa cidade, o povo não se converte. Mas quando uma pessoa tiver cego de nascença e você colocar a mão no olho dele, puff, e ele começar a ver, pessoas que estão do lado vão se tremer, se estribuchar e dizer, meu Deus! Então, esse é o Evangelho. Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É bom nós estarmos ensinando e estudar a palavra, mas não adianta só estudar e não demonstrar poder. Então, eu creio no meu coração, de todo o coração, que essa será uma das maiores igrejas de Lisboa. Mas está falando isso para me alegrar? Não, estou falando porque vai operar milagres nesse lugar. Se vocês estiverem, não só o pastor dessa igreja, mas se vocês estiverem convencidos de liberar o sobrenatural por onde vocês falam, eles vão querer. O que é isso que você tem que eu não tenho? Como você aciona esses milagres? Como isso acontece? Olha, vamos visitar a minha igreja lá, que nós aprendemos a liberar o céu na terra. Pessoas, elas não querem só mais palavras. Existem boas palestras por aí afora. Pessoas estão cheias de palavras, cheias de ensino na cabeça, cheias de cultura, cheias de coisas racionalizadas, razão demais. Pessoas não estão enjoadas disso. O que as pessoas querem é um paralítico de nascença chegar e você pegar na mão dele e dizer, em nome de Jesus Cristo, o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta-te e anda. Sabe por que você está dando esse glória a Deus? E eu creio porque isso está no teu DNA espiritual. Você não foi chamado só para ouvir nada, só para ficar ouvindo. Você foi chamado para acionar o sobrenatural. Isso empolga você. Isso é a adrenalina do crente. É por isso que tem tanto crente frio, morno, né? Sem esperança, sem propósito de vida. Mas quando você começa a entender que o céu pode invadir a terra, as coisas vão começar a acontecer. Não é deixar de ir para os lugares hostis, ok? Não é ficar na retaguarda, mas é invadir esses lugares. Como invadir? Com os céus. É você que invade, não é o diabo que está invadindo. O diabo já invadiu. Nós estamos aqui para retomar. Glória a Deus, aleluia. Então eu queria fazer essa abertura, porque eu sei que milagres podem mudar a cidade. Jesus disse, se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Haveria arrependimento naquele lugar.
Milagres geram arrependimento. Eu lembro uma vez, eu estava evangelizando numa comunidade bem pobre no Brasil, e bati numa casa, e a mulher olhou para mim, uma senhora, ela estava andando assim, e ela fez, diga meu filho. Eu disse para ela, eu vim falar de Jesus para a senhora. Ah, meu filho, olha, Jesus é tão bom, mas ele está longe, meu filho, ele está no céu. Ele está no céu, ele é assim, a gente fica esperando, um dia ele vai voltar. Eu disse, não, Jesus está aqui, eu vim lhe dar uma boa notícia. Que boa notícia, meu filho, está vendo essa sua coluna troncha aí? Ela vai ficar boa agora, se a senhora deixar eu entrar. Aí ele olhou assim para mim, aí fez, eu estou falando a verdade, a senhora vai perder a oportunidade de ser curada da coluna? Eu disse, então pode entrar. Eu disse, a senhora acha que Jesus está longe, né? Ela disse, meu filho. Eu disse, então, um homem pode curar a sua coluna? Ela disse, não. Então eu vou provar que ele está aqui. Ela disse, como você vai provar? Eu posso curar a sua coluna? Ela disse, não. Mas Jesus pode? Pode. Então, para que ele possa curar, ele tem que estar aqui. Então, a senhora quer saber se ele está aqui ou não? Quero. Então eu disse para ela, em nome de Jesus Cristo, toda coluna, todo tendão, toda junta nessa coluna, volte a funcionar como foi criada para funcionar. No poder que há no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, glorifica Jesus Cristo nesse momento. Nem toquei nela, para ela não pensar que era magia negra. E eu fiquei só falando sobre Jesus e sobre Deus. E de repente, você já tem gatinho. Já viu um gato dentro de uma roupa de uma pessoa? Pronto, o vestido dela fazia assim. E eu olhando aquilo ali, e eu disse, meu Deus do céu, não sabia que era assim não. Então, a mulher fez fum. Então ela levantou assim, começou a chorar, ela disse, agora eu creio que Jesus está aqui. Então, não tem como as pessoas não acreditar quando uma coluna troncha se ajeita. Só podia ter sido Deus. Então, os milagres revelam a natureza de Deus. Os milagres revelam Deus. E então ela quis Jesus rápido. Quando uma pessoa, o bom é que você não está nem na UTI, nem está entre a vida e a morte e está com Jesus aqui. Mas pessoas que estão lá sabem que vai morrer, canceroso, metástase da cabeça à planta dos pés. Se você chegar para ele e der uma... Ele sabe que não tem esperança mais em nada. Mas se você der um fio de cabelo de esperança, ele vai querer. E você pode ir lá e dizer, Jesus pode tirar essa metástase de você. Aí as pessoas falam, mas pastor, se ele não for curado, deixa eu te fazer uma pergunta. E se for? Eu descobri que quanto mais a gente ora por enfermo, mais enfermos são curados. Os que não forem ou deixarem de ser curados, não é da nossa conta. Nós não estamos focados nisso, não é o nosso nome que está em jogo. Aleluia, glória a Deus. Bem, deixa eu trazer um esclarecimento sobre essa abordagem. Amém? E isso vai te ajudar. Vamos falar um pouco sobre fé. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fé não tem nada a ver com sentimento ou com razão ou lógica. Se estiver fazendo sentido, é porque não é fé. Pastor, isso não faz sentido. Graças a Deus que você começou na fé. Quando estiver fazendo sentido e for racional ou lógico, isso não é fé. Fé não tem a ver com o âmbito natural. A fé, ela se fica ancorada no mundo que você não pega, não toca, não sente, não vê. Não é matemática, 2 mais 2 é 4. Fé é algo que está fundamentado no reino de Deus, na palavra de Deus, que está acima da nossa compreensão natural e racional. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.
Deus seja louvado. Hebreus 11 é um texto bem conhecido nosso. Amém? Você está pronto para estudar a palavra? Está decidido hoje a abrir mão dos seus pensamentos para ser enchido por Deus e sua palavra? Abra mão dos seus conceitos, das suas razões, da lógica e deixa Deus ministrar o teu coração. Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém? A primeira lição nesse versículo aqui é a letra E. A fé é. Diga, fé. Nunca será. A fé sempre está relacionada ao presente. Fé é. Amém? Ele é o grande eu sou. Eu sou. Fé é presente. Quando você entra no âmbito da fé, ou no espírito da fé, você tem que esquecer relógio e tempo. Quem está andando em fé não anda com relógio e não anda com data na cabeça, mas ele anda no tempo, no fuso horário dos céus. Coloque suas palavras no fuso horário do céu. Um dia eu vou conseguir isso. Isso é esperança. A esperança, ela espera bem, mas recebe mal. Então, um dia eu vou sair dessa vida. Um dia eu vou ser curado. Um dia eu vou sair dessa vida. Um dia eu vou ser curado. Puf, morre. A esperança, ela espera mal. Ela espera bem, mas recebe mal. Fé, ela coloca uma substância, uma prova dentro da esperança. A fé também não existe se não houver esperança. A esperança, aquilo que você deseja, aquilo que está no futuro, quando a fé entra, ela puxa e diz, você já tem. Mesmo sem ver, tocar, sentir ou pegar. A fé é um firme fundamento. Essa palavra, a fé é a certeza. Essa palavra certeza é a palavra upostasis no grego, que significa fundamento, significa substância ou prova. A prova, a substância, fé é a prova, fé é a certeza, é o fundamento daquilo que você espera. E fatos que você não consegue ver, a convicção de fatos que você não consegue ver. Vamos lá, vamos estudar isso, vamos colocar alguns exemplos práticos aqui para que você entenda. Vamos falar algumas coisas naturais para trazer uma ideia daquilo que é estabelecido no reino do Espírito. Por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui para os alunos, eu acredito que sim, na aula do REM. Eu, em 1997, há alguns anos atrás, nós conseguimos comprar um carro zero. E eu comprei o carro, mas saí sem o carro. Eu saí com a nota fiscal, porque eu pensava que comprar carro era como comprar roupa. Você comprava o carro e já saía com ela. Então, eu nunca tinha comprado um carro, me perdoe, gente, mas eu não sabia que você comprava um carro e o carro ia ser revisado, ia ser preparado para poder fazer uma entrega a você. Então, eu saí só com uma nota fiscal, aquilo me assustou. Eu disse, como é que eu dou um dinheiro desse tamanho, um dinheiro tão grande, e sai com um pedaço de papel? Só que aquele papel é a substância, é a prova de que eu tenho um carro, mesmo sem pegar, tocar ou sentir. Mas daqui que eu fosse descobrir o valor de uma nota fiscal, isso me custou algumas angústias. Então, quando eu descobri que a nota fiscal me dá o poder sobre aquela empresa, de aquele patrimônio, não é mais daquela empresa, mas é meu, eu fiquei tranquilo. Mas eu não fiquei tranquilo porque estava com carro. Eu já estava tranquilo porque eu entendi o poder daquele documento. Então, a nota fiscal me assegura que eu tenho justamente algo que eu não pego, não toco nem sinto, mas que um dia eu vou pegar, tocar e sentir. Talvez você não tenha uma nota fiscal, você tem uma nota celestial. Então a Bíblia te diz para você que você tem justamente o que você está esperando. Isso é o que nós vamos estudar hoje.
é você entender como trazer, entender que antes da posse vem o ter. Antes da posse vem o ter. Isso também pode ser racionalizado. Tem algumas coisas que a gente pode, por exemplo, o pastor Isaac não pode ter isso aqui, ele não pode ter isso aqui sem receber. O que primeiro ele tem que fazer? Ele tem que receber, obviamente que é tudo automático, mas quando ele recebe, ele tem. Mas se ele não receber, ele nunca vai poder ter. Então receba. Esse é o grande problema de alguns cristãos. Deus está procurando bons recebedores. Receber e depois você vai ter. Diga primeiro, eu recebo. Depois, eu tenho. Você não tem para receber, você recebe, por isso você tem. Não é óbvio isso? Então a gente vai entender mais algumas coisas sobre fé, ok? Aleluia. Então diga comigo, a fé é a certeza. Fé é a prova de que eu tenho justamente o que eu não estou vendo, pegando, tocando ou sentindo. Mas eu tenho. Agora, a fé não está baseada na presunção. A fé está baseada e fundamentada na palavra. Porque a fé é a certeza. Certeza é fundamento, é prova. Ok? É uma prova. Outro exemplo. Por exemplo, você vai comprar uma pizza num lugar e você paga a sua pizza, recebe a nota fiscal da pizza e recebe o número da senha da sua pizza. Quantos estão entendendo? Então você se senta lá e fica esperando. Você tem a nota fiscal que pagou e tem o recibo. O recibo não, a senha, o número da sua pizza. Ok? Uma pessoa desavisada diz, não, você não tem nenhuma pizza. Ele disse, tenho. Está chegando minha pizza? Está chegando. Ele disse, mas como é que você sabe que tem? Porque eu tenho minha senha. Aí ele vai dizer, mas essa senha pode ser falsa. Não, mas eu tenho um comprovante de que eu posso ter essa senha. Está pago? Quantos estão entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Então, a fé te dá certeza de que você tem justamente o que não vê, não pega, não toca, não sente. Mas a fé te diz, você tem. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, a certeza de coisas que se esperam, convicção, prova. Tem uma versão que diz, a fé é a prova antecipada. A fé é a prova antecipada de que você já tem o que espera. A convicção de fatos que se não veem. Agora, isso é muito razoável se a gente for puxar e estudar a Bíblia, porque não é as coisas naturais que estabelecem as coisas espirituais, mas as coisas, elas têm origem no reino do Espírito. O que acontece no natural é consequência do reino espiritual. Então, Jesus veio nos dar uma ferramenta, não para tratar com o efeito, mas para tratar com a causa. É por isso que a fé é algo espiritual. Então, acontece no reino do Espírito e será manifestado no natural. Glória a Deus. Chamando à existência as coisas que não são, como se já fossem. Algumas pessoas falam, mas pastor, isso não é muito certo, porque, como eu vou dizer... Eu sou forte se eu estou me sentindo fraco. Isso é mentira, não, isso é Bíblia. Diga o fraco, eu sou forte. Por exemplo, Abrão não era Abraão. Abrão, pai das luzes. Depois Deus muda o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões. Quantos estão entendendo? Só que Abraão não tinha um filho. Depois que trocou o nome, foi aproximadamente 25 anos. E todo mundo chamando ele. Porque o nome Abraão, mesma coisa está chamando, pai das multidões, vem cá. Aí o pessoal, poxa, mas ele não tem um filho. Como está chamando pai das multidões? Mas Deus chama. Deus chama. Deus chama. Chama o quê? As coisas que não são como se já fossem. Isso está em Romanos capítulo 4, verso 17.
Amém? Diga, Deus é muito bom. Diga, e sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Gostaram da abertura? É uma abertura boa, né? Sobre fé. Glória a Deus. Aleluia. Só para você saber o que a gente vai chegar. Vamos ver Marcos capítulo 11. Muito conhecido nosso. Muito conhecido, mas pouco praticado. Glória a Deus. Aleluia. Quantos acharam Marcos 11? Glória a Deus. Marcos 11, verso 12. Marcos 11, versículo 12. Acharam? Marcos 11, verso 2 diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Verso 13, Marcos 11, 13. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Ok? Verso 14. Então lhe disse Jesus: nunca jamais como alguém fruto de ti, e seus discípulos ouviram isto. Olhe para mim. Aqui vai começar, vai desencadear o maior ensinamento de fé que nós podemos encontrar na Bíblia através do nosso mestre Jesus Cristo. Aqui começa desencadear algo bem interessante. É bom a gente lembrar algumas coisas antes quando ele começa a ser bem específico sobre fé. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, as pessoas querem saber por que Jesus foi procurar uma fruta numa árvore que não era tempo de ter fruta. Mas, se você for olhar o histórico, ou a parte histórica desse texto, você vai ver que isso tem, quando uma árvore desse tipo, que produzia esse tipo de fruto, quando tinha folha, necessariamente tinha que ter fruto. Ok? É bem por aí, mas essa parte eu não quero me deter muito, isso também é uma linguagem figurativa sobre Israel. Isso é um texto escatológico que a gente pode estudar também sobre assuntos dos últimos dias, mas eu não quero me deter muito sobre isso. O que eu quero me deter é que Jesus disse, e ele disse algo para uma figueira. Quantos sabem que uma figueira não tem orelha, nem ouvidos para ouvir o que ele disse? Mas no mundo espiritual, amém? Seu endereço no reino do Espírito é a sua voz. Vou dizer de novo. Seu endereço no reino do Espírito é a sua voz. Amém? Glória a Deus. Então, no mundo espiritual, você será identificado pelo que você fala. Em Mateus, no capítulo 12, verso 37, diz que nós seremos justificados pelo que falamos, ou condenados também pelo que falamos. Então, sua voz, ela é muito importante no reino do Espírito. Jesus falou com o mar, falou com o vento, falou com um monte de coisa, e é algo do reino do Espírito para o natural. Este é o espírito da fé. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Este é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Sua boca sempre vai falar do que está cheio o seu coração. Estamos bem até aí? E Jesus falou para a figueira, e não foi disfarçado não. Porque se eu fosse falar para uma figueira, e todo mundo me olhando, os meus discípulos, eu ia dar um jeito para ninguém ver eu falando com ela. Não é? Eu acho que o escândalo maior não foi ele falar, o escândalo maior foi ele falar justamente para uma figueira. Isso era algo novo, gente. Já pensou alguém chegar, né? Hoje ainda é esquisito, né? Como chama? É isso mesmo, esquisito aqui? Parece que esquisito é ruim em espanhol, né? Aleluia, Jesus sempre me salva. Então, é esquisito, é estranho falar para algo. Mas Jesus, ele começa a clarear para mim e para você como eu e você devemos proceder. As suas palavras, elas têm muita importância. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Há uma vida de confissão de fé, colocando as suas palavras para as coisas. E ele diz, nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Ele falou de uma forma que eles ouviram, ok? Vamos acompanhar o texto, verso 20, pula lá para o versículo 20. Quantos acharam?
E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Verso 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. Amém? Perdão, eu não esqueci de ler o que Jesus disse para a figueira. Versículo 14. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, ok? Aí no versículo 20 diz: passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ok? Então olha para cá, presta atenção. Jesus vem, fala para uma figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E vão embora. No outro dia, os discípulos passam por lá, vê a árvore lá, ok? Quebrada lá e seca desde as raízes. E Pedro lembrou de quê? Que Jesus falou. O que Pedro lembrou? Que Jesus falou algo para aquela bendita árvore. Jesus falou algo para a árvore. E Pedro disse para Jesus: Mestre, o que o Senhor disse, aconteceu. O que o Senhor disse, aconteceu. O que o Senhor falou, aconteceu. O que o Senhor disse, 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 aconteceu. Agora, olhe para mim e se a gente não tivesse o restante da história. Mestre, o que o Senhor disse, aconteceu. Olha se a gente não tivesse o restante do texto. Olha o que Jesus disse para Pedro. Pedro, você está maluco? Eu sou Jesus, meu filho. Você acha que eu vou dizer algo e não vai acontecer? Cuidado com essas coisas. Isso é de Jesus para cima. Não se envolva com esse negócio de dizer e as coisas acontecer. Isso é perigoso, porque essas coisas é de Deus para cima. Isso tem a ver com a divindade. A gente diz e as coisas acontecem. Oh, glória! Não. Ele não disse isso. Sabe o que Jesus disse? Tenha fé em Deus. Vamos ver na Bíblia. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé que Deus tem. Algumas pessoas, alguns estudiosos, eles traduzem esse texto, algumas versões, a fé do tipo de Deus ou a fé que Deus tem. Algumas pessoas falam assim: pastor, e Deus tem fé? Como ele pode te dar algo que ele não tem? Não é? Aleluia. Pastor, e Deus precisa de fé? E Deus tem fé? Como ele vai me dar algo que não tem? Aleluia. Autor e consumador. Amém? Da fé. Aleluia. Quantos estão entendendo? Isso não vem de vós, vem de Deus. Fé vem de Deus. Fé vem de Deus. Como a fé vem? Pela palavra. A palavra é o próprio Deus. Deus e sua palavra são um. Amém? Tenha fé em Deus, ou a fé que Deus tem. No versículo 23, Jesus vai explicar que tipo de fé é essa, ou como funciona a fé. Porque, em verdade, vos afirmo que se alguém disser, não é se os evangélicos disserem. Quantos sabem que Deus não é evangélico? Você sabe disso ou não? Novidade para você? Não. Não, né? É não, né? Se alguém disser, eu gosto muito de falar isso, porque tem pessoas com autoestima tão lá embaixo, mas elas não podem nunca dizer que não é alguém. Ela pode ter a autoestima lá embaixo, se achar um nada, mas elas ainda sabem que é alguém. Pode ser alguém que não seja tão bom, mas ainda sabe que é alguém. Então Jesus olhou para mim e para você, quando essa palavra foi escrita, quando ela foi inspirada pelo Espírito de Deus para ser escrita, amém? Essa palavra, ela foi inspirada para ser escrita, e ela é escrita para inspirar. Ele pensou, você é alguém? Não, você é alguém? Diga, está falando comigo? As pessoas pensam, não, mas isso aqui está falando com os discípulos. Não, está falando com alguém.
Se fosse para os discípulos, Jesus falava para os discípulos. Não, pastor, mas Jesus não queria dizer bem isso. Então, por que ele não disse o que queria dizer? Você acredita que Jesus disse o que ele queria dizer? Amém. Vou fazer a pergunta de novo. Você acredita que Jesus disse o que ele queria dizer? Amém. Então, aceita como está escrito e isso está resolvido. Ponto final. Amém? A Bíblia, ela não é algo genérico, ela é algo específico. Tome para você isso. Ok, Senhor, eu sou alguém. Vamos lá. E o que é que esse alguém tem que fazer? Falar. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Preste atenção bem nisso aqui. Que às vezes nós queremos remover a montanha. Essa parte, eu preciso te dizer isso, não é da tua conta. Qual é a minha parte? Qual é a parte dos alguéms? Só falar. E não duvidar do que fala. É só isso? É. Tem mais alguma coisa? Não. Se colocar mais uma coisa, heresia. Fica como está escrito. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Aí as pessoas dizem, mas se eu disser, mas eu estou esperando por Deus. Você já pensou na possibilidade de Deus estar esperando por você? Mas pastor, não é Deus que está falando? É, meu filho. É Deus que fala primeiro. Então eu vou esperar. Não, mas ele já falou. E o que foi que ele falou? Falou para você falar. E outra, quando você falar, acredite no que fala. Porque vai acontecer o que você fala. Fala a Deus. Ele vai dizer, não, meu filho, é a sua vez. Eu já falei. E o que foi que o senhor falou? Eu falei para você falar. E falar o quê? O que você crê. Quando você fala e crê no que fala, vai acontecer o que você fala. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Mas crê que se fará o que diz. Mas crê com o coração que vai ser feito aquilo que diz. Crê que vai ser feito o que diz. Crê que vai ser feito o que diz. Aleluia. É bem simples isso. Você tem hoje o que disse que teria. Você é hoje o que disse que seria. Bem simples assim. Dá tempo de mudar. Glória a Deus. Aleluia. Mude as sementes. Palavras são sementes. Diga louvado seja Deus. Jesus sempre nos salva, não é verdade? Agora, o que a gente vai agora pegar, presta bem atenção, senão você não vai pegar isso. Porque existem coisas que você pega. Você pode fazer 3, 5 seminários, 6 seminários de Bíblia, estudar a Bíblia, tem coisas que você pega. Peguei. Aleluia! Ninguém tira isso mais da minha vida, porque eu peguei! Amém? É algo bem simples assim mesmo, você pega. Então, coisas vão soltando aqui, que vai pegar. Então, dizer e crer no que diz vai acontecer. Amém. Tudo bem até aí? Amém. Ok? No versículo 24, olhe lá. Marcos 11, verso 24. Dizer, crer no que diz. Amém? Vai acontecer. Aí Jesus diz no versículo 24. Por isso o quê? Porque eu digo e acredito no que digo e vai acontecer. Por isso. Amém? Verso 24, por isso, vos digo que tudo quanto em oração, o quê? Pedirdes. Depois tem o quê? Vos digo que tudo quanto em oração, o quê? Pedirdes. Depois qual é a outra parte? Pode ler bem alto. Isso, ok. Presta bem atenção. Eu não sei se você percebeu nesse texto da sua Bíblia que o receber, amém, vem antes do ter. Dá claro isso aí? Tá claro ou não, gente? Não, leia de novo aí, para ficar mais claro. Vai te ajudar muito. A gente vai passar umas passagens bíblicas aqui que você precisa pegar isso, ok?
Tá convicto de que você recebe a posse, amém? O receber vem antes do ter. O possuir vem antes do ter. A posse vem antes do ter. Tudo bem até aí, gente? Amém. A gente vai para alguns exemplos na Bíblia. E é muito bom você pegar isso. Então, quando eu orar, pedindo algo, eu devo acreditar que recebi. E porque eu acredito que recebi, eu vou ter. Estou certo? Amém. Glória a Deus! Estou salvo. Aleluia! Amém? Amém? Isso é bem simples. Deixa eu só deixar isso mais claro, dar alguns exemplos só para que você lembre. Por exemplo, você lembra o dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo? Que você foi salvo? Lembra o dia? Não, aquele não foi o dia que você foi salvo. Aquele foi o dia que você recebeu a salvação. Porque a salvação já foi feita. Foi o sacrifício do Calvário, amém? A redenção. Então a humanidade está salva. Agora só a salvação só tem validade se de novo. Vocês estão afiados demais, viu? Acho que vai ter milagre hoje aqui. Vocês estão afiados demais. Receber. Então, na mesma cruz que levou os pecados, levou a doença? Amém. Então, por que a gente tem que pedir cura? Como a gente tem que pedir algo que já temos? Está ficando quieto. Não, as pessoas, me cura, Jesus. Ele vai dizer, leia sua Bíblia, eu já curei. Porque na mesma cruz que foi, amém, os nossos pecados, foi a nossa doença. Você já viu pessoas, quantos gostariam de receber Jesus Cristo? Aí, domingo passado foram 7. E eles vieram receber Jesus sem problema nenhum. Eles não ficaram dizendo, será que eu tenho fé para receber Jesus? Será que Jesus me quer? Será que eu tenho fé para receber Jesus? Jesus me recebe, Jesus me recebe. Não, sabe o que eles fizeram? Vieram na frente e receberam. Por que a gente está implorando por cura? Por que a gente implora por cura? Eu preciso dar um exemplo aqui, ok? Eu vou chegar para o meu filho, eu acho que é quase 16 ou 17 dias que eu estou fora de casa, então eu vou levar uma lembrança tanto para o mais velho, como para o mais novo. E geralmente quando eu viajo, eu gosto de fazer isso, mas desde pequenininho, né? Eu fazia isso. Então eu chegava para o meu filho e ele já sabia. Quando é muito novinho, ele não tem muita saudade do pai, ele tem saudade do presente. Então ele sabia que quando o pai chegava, chegava também um presente. Mas quando vai amadurecendo a criança, quando ele amadurece, ele está mais interessado no pai do que no presente, não é verdade? É assim que a gente faz com Deus, não é verdade? A gente está mais interessado, às vezes, quando a gente é novo convertido. Senhor, resolve minhas broncas, resolve meus problemas, minhas doenças, resolve a minha vida, Senhor. Mas depois, a gente não quer saber nem muito dos problemas, a gente quer saber dele. Não é assim? Espiritualmente falando, também é. Então, quando chega em casa, aí ele era muito novinho, e chegava lá, aí eu chegava com um presente, tocava campainha, ficava esperando. Quando ele abria a porta, eu chegava com um presente, aí fazia assim, né? Aí ele vinha pegar o presente, eu fazia, opa, rapaz, não é assim não. Aí ele vinha para o lado de cá, eu fazia, opa, não é assim também não. E ele ficava tentando pegar. Irmãos, você está achando graça, mas isso se faz com cachorro, não é com filho não. Com cão, né? Aqui chama cão. Isso se faz com cão. O pai está mais interessado em entregar o presente do que o filho receber. Quem é pai aqui sabe disso. Amém, irmãos? Então, Deus está mais interessado em te dar, Deus está mais interessado que você receba do que você pedir para Ele. Deus está tentando, você está tentando convencer Deus de te dar e Deus está te convencendo de dizer para você, tentando te convencer, eu já te dei, homem, eu já te dei, rapaz, eu já te dei, recebe! Não, mas a gente fica naquilo, me dá, Senhor. Tu já pensou, eu vou dar um presente a Rebeca aqui, tomo Rebeca um presente, aí Rebeca fica, pastor, me dá, pastor, me dá. Toma, mulher, eu já dei. E ela me dá, me dá, me dá. Eu fico pensando que, eu não sei se isso, eu acho que causa um pouco de
Eu acho que Deus fica tentando compreender o que passa na cabeça de um homem. Me dá, Senhor, a cura. Eu já dei. Me dá. Não, o homem tenta convencer Deus de dar. E Deus está tentando te convencer de você receber o que Ele já deu. Crede que recebestes. Crede que recebestes. E será assim com você. Exemplos bíblicos agora. Vamos lá? Marcos capítulo 3. Quantos acreditam que Jesus praticava o que Ele pregava? Vamos ver Jesus praticando isso. Ok? As pessoas passam anos e anos esperando o batismo com o Espírito Santo. Estou esperando, pastor. Então, vai esperar até o milênio. Pessoas ficam esperando. Um homem, 30 e poucos anos. Ele chegou para mim e disse, pastor, senhor, queria falar com o senhor sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele não era lá da igreja, 30 e poucos anos. Não de crente, buscando o Espírito Santo. E ele chegou e disse, eu queria que o senhor falasse para mim sobre o batismo com o Espírito Santo. Agora, eu logo dizendo, tudo que mandaram eu fazer, eu já fiz. Já mandaram fazer o de tudo, eu já fiz, mas não recebi. Eu disse para ele, você já fez o que a Bíblia diz? Ele ficou olhando assim, como assim? Não, pastor, eu já acho que eu já fiz de tudo, Eu disse, tu fez de tudo o quê? Eu tenho buscado. Eu disse, mas você só esqueceu de receber. Porque tudo bem você buscar, desde que receba. Quem busca... Aleluia. Às vezes as pessoas estão buscando e esquecem de receber. Aleluia. Então ele chegou para mim e ficou olhando para mim. Eu disse, rapaz, é o seguinte, eu posso te provar na Bíblia algumas coisas? Ele disse, pode. Abra sua Bíblia e vai conferindo na sua e confere na minha. Eu não vou orar por você. Eu vou deixar a palavra de Deus ministrar o teu coração. Aí passei os versículos para ele, ele começou a chorar. Estou falando 30 e poucos anos buscando o batismo com o Espírito Santo. E ele lia na Bíblia. E ainda bem que era dele, porque senão ele ia dizer que a minha era dos mormons. Mas lê na sua aí, cara. E ele lendo, e ele começou a chorar. E quando ele começou a chorar... Quase que eu dava aqui, ó. Pá! Rapaz, 30! Isso é pelos 30 e poucos anos. Tô brincando, já só pra gente rir, viu, gente? Não fiz isso não, eu só brincando, gente, aleluia. E ele me abraçou e chorava, e depois comecei a chorar junto com ele, e a gente começou a pular, a orar em línguas, cantar em línguas, e foi um Pentecoste só naquele dia. 30 anos de cativeiro, pensa numa desgraça, mas conhecereis a verdade. Marcos capítulo 3, verso 1, quantos acharam? Diz, de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Tem outra versão que alguém possa ler aí, sem ser outro termo para ressequido aí? Atrofiado, ok? Não é isso? Tudo bem. Verso 2, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Verso 3, e disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Verso 5, Marcos 3, verso 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, o que foi que Jesus fez? O que foi que Jesus fez? Não. Jesus, ele disse. Agora, o que ele disse, a gente vai ler depois, né? Vocês são muito apressados. Calma, gente, pelo amor de Deus. Foi que Jesus fez? Diga, Jesus falou, diga. Lembra que a gente está estudando sobre dizer e acreditar no que diz? Ok? Então, Jesus, ele disse. Jesus falou. Ok? Jesus está praticando
o que ele pregava. Agora, o interessante é o que Jesus disse. Vamos ver? Disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Olhe para mim. Olha, você vai entender esse texto. Eu vou te dar uma dica. Quer compreender melhor a Bíblia? Pula dentro dela. Pula dentro dela. E se vê lá naquela cena. Ok? Vamos fazer a cena para você aqui. A mão atrofiada. Tudo bem? Como é que Jesus vai falar para uma mão justamente que é atrofiada para que ela fique estendida? Isso não é óbvio. Você tem que falar para Humberto, para você: Humberto, estende a mão. Se Humberto está com a mão atrofiada, pelo menos, no mínimo, deve ser curada para depois ser estendida. Não é assim? Não, é ou não é? Como é que uma mão pode ser estendida sem ser curada? Eu não sei se você entende, mas ele é o início, ele é o fim. Deus começa, presta bem atenção, pelo fim. Vocês estão olhando para mim? Eu falei em línguas, foi? Deus, ele começa pelo fim. Fé começa pelo fim. Onde está escrito isso na Bíblia? A gente acabou de ler. Vamos ler de novo. É porque você não prestou atenção. Vamos lá. Disse ao homem: estende a mão. Ok? Estendeu-a. E o que aconteceu depois? Foi restaurada. Não era para ser restaurada antes, para depois estender? Não, mas ela foi e depois foi restaurada. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Não, crede que recebestes. Crede que recebeste, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, isso é a vida de crente, gente. Viver pela fé, isso é a gente, é o estilo de vida da gente. Isso é algo louco e doido e maluco para os que se perdem. Para nós é o poder de Deus. Aleluia. Crede que recebestes. Crede que recebestes. E será assim convosco. Crede que recebestes. Ei, rapaz. Crede que recebestes. Ah, tudo bem. E aí a mão foi restaurada. Diga: para ter, eu tenho que receber. Diga para o seu irmão: então receba. Irmãos, se eu fosse escrever isso sem o Espírito Santo, eu tinha colocado: a mão foi restaurada, por isso ele estendeu. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, ele não está envolvido com nenhuma língua natural. A linguagem da Bíblia é espiritual. Aleluia. Às vezes, é porque você não entende. Quando o Espírito de Deus se move, é porque a palavra de Deus está envolvida. Lembra que o Espírito de Deus pairava sobre as águas em Gênesis capítulo 1? Mas ele só se moveu depois que a palavra veio. Então lembra disso. Quando o Espírito de Deus estiver se movendo, é porque a palavra está em jogo. E sabe o que é que Deus está fazendo essa manhã aqui? Ele está trazendo o teu futuro, amém, para o fuso horário da fé. Ok? Ele traz lá o que está lá na frente, ok? E te dá aqui, porque ele já sabe, ele já passou pelo que você vai passar. O teu futuro para Deus já é passado. E ele diz: crede que recebeste. Vai lá, crede que recebestes. Crede que recebestes. Como assim? Só recebe, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Vocês estão entendendo isso? Irmãos, se vocês não estão entendendo, só Deus, viu, nessa causa. Eu não tenho mais o que dizer, não. Aleluia. Lucas capítulo 17. Abre lá. Às vezes nós fazemos essas coisas todas e pulamos e falamos, gritamos, puxamos para o lado. Tudo isso é para fazer você entender. Nós somos intérpretes de Deus. Eu só estou interpretando o que está no meu coração dentro da Bíblia para liberar sobre você.
E aí você vai pegar isso. Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, verso 11 diz: quantos acharam? Diga amém. Lucas 17, versículo 11. Os que acharam, diga: minhas contas estão pagas esse mês. Aí, ó, na hora que você diz isso, aí vem os teus argumentos, aí vem o natural, aí vem a crise, vem o diabo, os demônios, o secretário, vem tudo. Mas o que é que vai funcionar? Dizer e acreditar no que diz. Vai acontecer? Vai acontecer. Vamos lá. Lucas 17, verso 11 diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Ok? Verso 13, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus. O que foi que Jesus fez? Não, o que foi que Jesus fez? Ok. Agora o que Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Aleluia. Olhe para mim. 10 leprosos. Ok? Lá vinha Jesus passando. E os 10 leprosos: mestre, tem compaixão de nós. Aqui, ok? O que foi que Jesus disse? Vá mostrar que está curado. Não, eu estou lá na Bíblia, eu estou lá, ok? Não sei você. Eu estou lá na Bíblia, lepra da cabeça à planta dos pés. Se você não sabe, deixa eu melhorar isso aqui. O leproso, ele não podia se juntar com a sociedade porque era apedrejado. E se houvesse algum milagre ou alguma coisa que acontecesse de estar curado, ele tinha que mostrar para o sacerdote, e o sacerdote examinava para ver se o camarada estava curado. Só que, quando o sacerdote não vinha, o camarada tinha que ir lá. E esse ir lá não era comum, porque ele vai se expor a uma sociedade que pode apedrejar se pegar ele com lepra na rua. Então ele tinha que esperar que o sacerdote viesse. Ou, se ele quisesse arriscar, ele estava arriscando sua própria vida. Então, era como se Jesus estivesse dizendo para os leprosos: mestre, tem compaixão de mim. Aí Jesus disse: Humberto, vai mostrar que tu está curado. Espera aí, Jesus, eu estou pedindo ajuda ao Senhor, eu estou pedindo compaixão, misericórdia da minha vida, e o Senhor está mandando eu mostrar que estou curado. Você não está vendo essas lepras aqui, não? Aleluia. Senhor Jesus, eu estou clamando, só o Senhor mesmo. Porque essa lepra é tão desgraçada, só um milagre. Por isso que eu estou pedindo sua misericórdia, sua compaixão. Aí o Senhor está mandando eu ir lá para o sacerdote para mostrar que estou curado. Crede que recebeste. Para que você tenha, você tem que fazer o que primeiro? E o que eles fizeram? Eles receberam, ok? Cheio de lepra, receberam. E a Bíblia diz: indo eles, foram purificados. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Crede que... Não, leia na sua Bíblia. Vai lá, leia aí de novo na sua Bíblia, se não está escrito isso. Disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Mostrar o quê? Mostrar o quê? Cura Jeová, para que eu vá mostrar que estou curado. Crede que recebeste. Vamos lá. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Tem sido, coisas estão sendo liberadas nessa manhã aqui. Crede que recebestes. E a Bíblia diz: indo eles, fé tem ação. Algumas pessoas estão no deserto. Eu creio que se eu beber essa água eu não vou morrer. Muitos dias sem água, desidratado. Eu creio que se eu beber essa água eu não vou morrer. Eu creio que se eu beber dessa água eu não vou morrer. Eu creio que se eu beber dessa água eu não vou morrer. Buf, morre. O que foi que faltou? Beber.
Algumas pessoas elas acham que um milagre para um crente é um prêmio numa loteria federal. Tem loteria federal aqui? Como é que chama? Loto, né? Euro milhões. Euro milhões. Olha aí. Tem pessoas que, os crentes, eles dizem, não, o milagre, ele vai acontecer, é mais ou menos a proporção de ganhar na Euro milhões. Não. Nós não estamos numa loteria espiritual. De que adianta o milagre se não existe o caminho para o milagre? Aleluia. Amém? E ficamos à espera de um milagre. À espera de um milagre. Quem dera hoje fosse o meu milagre. Não. Nós temos que receber. Aleluia. Eu acho que a Bíblia vai poder te ajudar mais. Aleluia. Para um milagre acontecer, o que precisa? A necessidade de um. Deus não está economizando milagre não, gente. Não, isso é muito milagre, meu filho. Já dei demais. Vai acabar o milagre aqui no céu. É tanto milagre. Esse menino pede tanto milagre que eu não vou dar mais não. Irmãos, é natural para Deus milagre. Assim como você respira. É tão natural. O problema é que nós não estamos nessa frequência. Se você ligar o celular aqui agora, tem várias operadoras e várias frequências aqui. Concorda comigo? O problema é que nós estamos num lugar, amém? No reino do Espírito, que nós não entendemos o lugar que nós estamos. Quando a revelação chega, para que a gente saiba onde nós estamos, você vai poder acionar milagres. Nós estamos num lugar condicionado para operar milagres. Ok, depois um dia a gente fala sobre isso. Para o ano. Aconteceu que indo eles foram purificados. Glória a Deus. Lucas 5. Lucas 5. Se você abriu, diga amém. Amém. Antes de ler, olhe para cá. Deixa eu dar um testemunho aqui. Eu sempre gosto de dar esse testemunho. Isso deixa muito claro isso que a gente está falando. Crê que recebeu e terá. Crê que recebeu e terá. Crê que recebeste. Crê que recebeste. Quer dizer que eu creio, eu recebo e aí eu tenho. Ok. Deixa eu te dar esse exemplo. Nós tínhamos, há 9 anos atrás, nós começamos a igreja pequenininha, em 2004, 10 anos mais ou menos. Nós começamos a igreja na casa de uma pessoa, tinha 4 pessoas, eu, minha esposa e um casal, né? E eu pregava para eles 3. E minha esposa dizia, glória a Deus, amém, só de enxerida, porque já conhecia todas as minhas pregações. Só para animar o marido. Glória a Deus! E começamos, e hoje, graças a Deus, fizemos 9 anos de história, estamos passando de 1000 pessoas. Mas desde as 150 a 200 pessoas, o diabo dizia, não vai passar de 10, não vai passar de 50, não vai passar de 100, não vai passar de 200, não vai passar... Quando passou de 300, ele já não fala mais. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Nesse período, nós tínhamos um grupo de 25 pessoas, depois dos 4, passou para 10, depois 15, depois 25. E fizemos uma diretoria. Reunimos a diretoria, e um da diretoria, ele tinha um restaurante, que servia comida durante o dia. À noite era fechado. E ele disse, pastor, se o senhor quiser, eu posso emprestar à noite o lugar, para a gente fazer reuniões e os cultos lá. Ele disse, amém, irmão, vamos fazer lá. Então, muita gente boa, ele e tudo, vou resumir, vou falar bem rápido. Aí... Um dia ele foi fazer as compras do restaurante dele, numa terça-feira, e ele foi assaltado. Pararam o carro dele lá, ele entrou por um caminho errado e assaltaram, levaram todo o seu dinheiro, levaram tudo dele, e ele ficou triste com aquilo. Na sexta-feira, terça-feira, aconteceu, ok? Na sexta-feira eu fui fazer uma visita pastoral para acalmar a pessoa, aconselhar tudo, e eu aconselhando, foi algo maravilhoso. De 6 às 7, 7h30 mais ou menos, eu fui embora para casa. 8 horas da noite, o telefone liga, a mulher dele desesperada. Pastor, ai meu Deus do céu, aconteceu uma desgraça. E eu disse, o que foi? E ela disse, não, acabaram de roubar o nosso carro.
Eu disse, meu Deus do céu, olha, eu ligo para você depois, vou falar com você depois. Desliguei o telefone. E entrei em parafuso. O carro do cara foi roubado. E eu fiquei pensando, você está pensando que fiquei em parafuso, pensando em 1000 coisas, mas não foi nem para o carro dele, até porque o carro não era meu, que foi roubado, né? Eu vou te dizer porque eu fiquei em parafuso. Eu fiquei pensando naquilo, meu Deus, roubaram o carro. E eu fiquei muito confuso com aquilo. Por quê? O cara foi roubado na terça-feira. Aí o pastor da igreja vai fazer a visita na sexta. Aí ele sai depois da visita e o carro dele é roubado. Quantos querem uma visita minha aqui? Que visita desgraçada. Eu que não quero um pastor desse. Um pastor vem me visitar. Eu sou roubado, ok? E aí o pastor me ajuda, fui roubado. Aí o pastor vem me visitar. Quando ele sai, eu sou roubado de novo. Vai-te embora para lá, eu quero um pastor desse não, homem. Quero nada. E eu disse, Senhor, eu estou no lugar errado. Eu não sou pastor não. Eu não sou pastor não, eu estou no lugar errado, meu Deus do céu. E eu estava nem querendo saber do carro não, irmão. Eu queria saber o que estava passando na minha cabeça. Eu disse, Pai, pelo amor de Deus, o que é isso que está acontecendo? E eu comecei. Aí eu fui orar sobre isso. E o Senhor disse, se alegra. Se alegra. Eu disse, eu estou ficando maluco. Se alegrar com o quê? Se alegra. E muito forte no meu coração. Se alegra, se alegra, se alegra. E eu queria orar. E não conseguia orar. Queria ler a Bíblia. Não conseguia ler nada. Não ia ler a Bíblia. Queria me ajoelhar, queria chorar. Mas não conseguia. Se alegra, rapaz. Se alegra. E eu pensei, ok, não tenho o que fazer mesmo. Vou rir. O carro não é meu mesmo, vou rir. E eu comecei a rir, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa louca, estou rindo aqui de uma visita desgraçada dessa. E o carro do homem foi levado, o cara da diretoria lá da igreja, e eu vou estar rindo aqui. Ri. E eu rindo. E ri. Ok. Isso foi na sexta. No sábado nós tínhamos uma reunião, liguei para ele, você vai participar da reunião? Pastor, eu estou meio triste, estou abalado. Ele disse, eu sei, cara, o negócio é teu carro, né? Aí ele fez, Ele disse, vamos fazer o seguinte, eu passo aí, te pega, a gente vai para a reunião. Ele disse, tá bom, pastor. Aí eu passei por lá, peguei ele sentou aqui do lado. E ele... E quando ele entrou no carro, me deu uma crise de riso. Eu, no carro, querendo me segurar. E ele, tá! E ele todo espiritual, né? E eu rindo. E ele foi, pastor, eu posso procurar aqui no bairro, na região aqui, se eu acho o carro, o que é que o senhor acha? Tudo. Eu disse, precisa não, Deus sabe onde está. E comecei a rir. E ele, todo desconfiado. Fizemos a reunião e estavam todos lá. Falamos das coisas da igreja. Aí quando terminou a reunião, eu disse, irmão, vamos resolver o negócio do seu carro agora. Aí ele ficou de pé. Aí eu fiz para ele, tu crê que eu sou um homem de Deus? Aí ele fez, creio, pastor, aleluia. Eu creio que sou um homem de Deus. Então, eu tenho uma palavra. A gente não vai louvar, orar, nem cantar, nem orar em línguas. A gente vai rir. Vocês não têm noção a reação desse homem. Eu acho, ele pelos olhos dele, e isso há muitos anos atrás, eu já fiz luta, né? Então eu sei quando o cara olha para uma pessoa com vontade de dar um soco aqui, ó. Eu sei, porque eu fiz luta por muito tempo, né? Hoje eu não sei mais nada não, tem um pastor Isaac fazer minha segurança aqui. Então, ele olhou para mim assim, ó. Ele estava assim. Quando eu falei isso, ele deu o pé atrás para fazer a base. E fez assim, ó. Esse pastor quer rir com o meu carro que foi roubado. Vou dar-lhe um murro, um soco no nariz dele aqui. Bem seguro. E ele olhando assim para mim, como com aquela ira. E eu fiz assim, né? Você ri, irmão? Como assim rir, pastor? Como assim rir? Rir. A gente vai rir.
Aleluia. E ele fez, tá bom, pastor, tá bom. Olha como a pessoa vai fazer para rir. Ele vai fazer uma posição, um jeito para rir. Eu confesso que eu comecei a rir dele. Foi unção não. Mas já me arrependi, gente. Aí ele se preparando para rir. Aí eu não acredito que eu Aí eu rindo. Vamos rir, irmão. Vamos lá. E ele... Ele sério, gente. Aí eu disse, rir, irmão. Amém, pastor. Aí eu ria. Quando eu comecei a rir bem alto, aí ele foi levantar as mãos para orar. Porque o Senhor, não sei o que... Para! Eu disse para ele, para! Ele fez... Eu não disse a você que não era para rir, rapaz? Ou eu não disse a você que não era para orar? Não era para fazer nada, é só para rir. Tá bom. Aí eu comecei a rir de novo, ele... Resumindo a história, começou a pegar, né? Ele ficou... Eu não sei se você já teve a experiência, lá no Brasil tem muito isso. Alguns carros velhos, o pessoal empurra para pegar. E ele pega... Pega. Pronto, foi assim que pegou. Ele começou... Pegou! Pegou! O que estava dentro veio para fora. Amém? Glória a Deus. Então, vocês querem saber o que aconteceu depois disso tudo, né? Mas vocês não são crente? Não precisa saber não, né? Eu vou deixar para o próximo ano eu dizer o que aconteceu. Porque eu prego assim por sessões, para as pessoas virem. Eu deixo a pessoa com vontade. Ah, meu Deus, eu tenho que ir para aquele culto, porque eu quero saber o resultado daquele um que riu, quando o carro foi roubado. Eu tenho que vir para aquele culto. Não é assim que o pessoal vai com novela, né? Não é? Não é assim que vai com novela? Aí eu pego por capítulo agora. Aí o noveleiro fica... Eu quero saber, eu não perco um culto, meu filho, eu não perco. Porque agora eu vou saber o que aconteceu. Aleluia. É melhor para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 5. Vai, pastor, conta. Mata a minha incredulidade de uma vez, pastor, vai. Conta. Você não sabe o que aconteceu? Você sabe aqui dentro o que já aconteceu, você só não quer se alegrar. Por quê? Porque você está esperando que eu diga. Você quer ver para crer. Não, você já crê, já está dentro de vocês. Não, mas vai, pastor, conta. Pois eu vou matar você na unha hoje. Vou fazer assim com você hoje. Vamos lá, vamos para a Bíblia. 5. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 5, verso 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias, se alguém me lembrar, eu conto o final da história, ok? Como eu acho que ninguém vai se lembrar disso, talvez eu conte, se alguém se lembrar, no final, ok? Lucas 5,17 diz, ora, aconteceu que num daqueles dias, Lucas 5,17, estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Viram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Ok? Verso 19. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, diga, Jesus viu a fé. Disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados.
E verso 21, e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Verso 22, Jesus, porém, concedendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou precisar de um pouquinho de tempo de vocês. Tenho esse texto e só mais um para a gente encerrar, ok? Tudo bem até aí? Então, aqui nós encontramos um paralítico descendo pelo telhado. Casa toda cheia. Ok? Vamos ver, entra na cena, entra dentro da Bíblia. Tudo lotado. Eu já fiz o papel de todo mundo aqui. Inclusive do paralítico, né? Que é a peça central da história aqui. Então, eu fiquei me imaginando. E o paralítico numa maca. Não tinha cadeira de roda, maca. Ok? Deitado. Então eu chego para 4 amigos meus: rapaz, me leva ali para Jesus, rapaz. Leva ali, eu quero ser curado dessa paralisia. Me leva aí. Tá bom, a gente leva. Levando lá. Chega lá, está tudo lotado, não tem como entrar não. Rapaz, tem. Por cima, pelo telhado. E os 4 camaradas eram tão loucos como o paralítico. Amém? Por isso você precisa estar perto de 4 pessoas loucas assim, igual a você. Amém? Senão sua fé não vai operar, ok? Se associa com pessoas tão doidas igual a você. Então ele disse: coloca pelo telhado, eu não vou perder essa chance não. Coloca pelo telhado. E aí você pensa, né? Todo mundo lotado. Hoje já seria um escândalo. Tu imagina naquela época. Os efeitos especiais. Um camarada descendo na maca. Deitado lá na maca. Descendo. Tu já se coloca naquela maca, todo mundo olhando. Jesus parou e vendo-lhes a fé. E tu descendo lá. E o povo lá te esperando. Eu fazia até coisa pior, paralítico, meu filho. Sabia que Jesus curava? Eu fazia, podia ser pelo telhado, me joga por cima do povo aí. Porque se eu chegar perto dele eu vou ser curado. Não, era sério, ele tinha convicção, ok, gente? Não, se era pelo telhado, se era como fosse, não queria saber. Me joga! E eu vou ser curado. E eu estava lá na maca e colocaram na frente de Jesus. Eu disse: é agora. Oh, glória, é agora que eu vou andar. Tu imagina, o cara nunca andou na vida, está lá na maca. Chegou na frente de Jesus. Aí Jesus disse: estão perdoados, Humberto. Eu não estava na maca? Estão perdoados, Humberto, os teus pecados. Eu fiquei decepcionado, gente. Eu estou te falando sério. Que negócio de pecado perdoado? Eu quero é andar, meu filho. Não, eu estou dizendo talvez você não. Você ia ficar muito feliz. Pecado perdoado, né? Não, eu estou sendo sincero a você. Eu ia fazer um escândalo tão grande, eu ia dizer: Jesus, a perna. Não, eu na frente de Jesus. Irmãos, eu às vezes me tranco dentro do carro, porque eu me tranco dentro do quarto, porque eu oro mesmo. Senhor, me ajuda. Ai! Eu oro, eu choro, eu pulo, eu danço no espírito. Eu fico à vontade com meu pai. Tu imagina com essa paralisia? Na frente de Jesus, eu vendo Jesus. Eu não saía de lá sem ser curado não, meu filho. Eu fazia igual a Jacó. Jacó segurou o anjo. Só sai daqui quando me der. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. E eu lá. E Jesus: estão perdoados os teus pecados. E aquele silêncio, né? Aí os fariseus começaram a questionar, a razoar no coração: quem é esse para perdoar pecados? Quem é esse? E Jesus fez: o que é que vocês estão arrazoando no coração? O que é que vocês estão pensando aí? O que é que vocês estão arrazoando, questionando? Olha,
qual é mais fácil? Ele perguntou aos fariseus, ok? Não estou chamando vocês de fariseus, só um exemplo, me ajuda. Pelo amor de Deus. Então ele disse, qual é mais fácil? Perdoar os pecados ou mandar esse paralítico se levantar? Eu fui lá para a plateia e fiz o papel do fariseu. Ok? Eu fiz o papel de todo mundo ali, para aprender alguma coisa da Bíblia. Então eu fui lá para o fariseu, sentei lá. Quando Jesus fez a pergunta, Humberto, qual é mais fácil? Perdoar os pecados desse paralítico aqui ou mandar ele se levantar? É mais fácil perdoar pecados, Senhor. Ninguém vai saber se foi ou não. Eu quero ver esse homem andar aí. Eu era um fariseu bem afiado, gente. Ok? Levantei a mão e disse, eu quero ver esse homem se levantar. Está perdoado os pecados. Ok, entra uma pessoa morrendo aqui, precisando de ajuda no hotel. Está passando mal, teve um infarto, está morrendo. Corre que os crentes estão ali, eles oram e as pessoas ficam boas. Traz ele para aqui para dentro. Quando ele entra aqui, eu faço, estão perdoados o teu pecado, morra em paz. Esculhambação é essa, pelo amor de Deus. Não é não? Então, chegou ele lá. Estão perdoados os teus pecados. Qual é mais fácil? Levantar, manda ele se levantar ou perdoar os pecados? Quero ver ele se levantar, Senhor. Quando eu estava lá na maca e Jesus fez a pergunta aos fariseus, qual é mais fácil? Perdoar os pecados ou mandar ele se levantar? E eu lá na maca, vai sobrar para mim. Aleluia. Apareceu uma esperança, uma luzinha no final do túnel. Eu vou me levantar hoje dessa maca. Foi a primeira vez que eu vi o fariseu ajudar. E aí eu lá, e o Senhor, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu te ordeno, levanta-te e anda. Ele disse, levanta-te e anda. O da Bíblia, imediatamente se levantou, ok? Só que eu estava na maca lá e Jesus disse, Humberto, levanta-te. Levantar? O senhor não está entendendo, Jesus. Esse sacrifício todinho. Eu desci quase do céu para o senhor me curar e o senhor chega aqui e manda me levantar. O senhor não entendeu não que eu sou paralítico, não. Como assim, levantar? Levanta-te. Sim. Eu quero te obedecer, mas... Jesus, aqui pra gente, eu sou paralítico. E o Senhor está mandando um paralítico se levantar. Levanta-te. Eu demorei para sair daquela maca. Mas quando eu entendi, crede que recebeste. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Não teve maca que segurou a minha vida mais. Nada me segura mais. Porque a única coisa que eu preciso é receber. Aleluia. Aleluia. Não, eu queria que minhas pernas ficassem boas para que eu levantasse. Eu queria isso, mas eu entendi. Eu só tenho que receber. Então eu recebi. A pergunta é, quando você vai se levantar dessa maca? Talvez você não esteja paralisado com as pernas, mas talvez tenha algo que esteja paralisando você. A pergunta é, quando você vai se levantar dessa maca? E o que é mais interessante disso tudo, é que Jesus disse, quando você se levantar da maca, leve ela. Eu disse, não, aí o senhor vai ter que me explicar, porque já é também, peraí. Então eu estava lá na maca. Estão me vendo aí? Alô? Levanta, Humberto, levanta. E demorei, viu? Demorei, foi anos lá naquela maca. Muitos anos da minha vida. Mas no dia que eu entendi, crede que recebeste. Crede que recebeste. Eu dei um pulo lá daquela. Sai daí, menino! Aleluia, me levantei na hora. Yeah! Pode dizer Humberto é maluco, Humberto é doido, é pirado, pode ser o que for, mas eu peguei. E aí Jesus disse, levanta-te e anda e leva a maca. Eu disse, Jesus, tudo bem, eu já estou curado, já estou andando, eu não quero essa maca mais não vou levar não. Ele disse, não, leve. Eu disse, mas por que, Jesus? Por duas razões. Primeiro,
quando você passar na rua, se você passar na rua somente andando, você será mais um. Mas se você passar na rua com uma maca debaixo do braço, as pessoas vão perguntar, o que é isso aí? E você vai dizer para ele, eu estava aí. E agora não estou mais. Ou seja, o que Deus vai fazer na tua vida, as pessoas vão ver. As pessoas vão ver. Amém? Aleluia. A outra razão, por que eu tenho que levar a maca? Porque para que você saiba que toda a sua vida, a maca levou você. Mas agora, a posição mudou. É você que está no controle. É você que leva. Não é a maca que te leva, mas é você que leva. Quando você recebe, não é mais o problema que guia você. Não é mais o problema que te empurra. Amém? A posição muda. Deixa eu dizer de novo. Quando você recebe, a posição muda. 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 Último texto, Josué, capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Talvez você almoce um pouquinho tarde hoje, mas vai almoçar diferente. Aleluia. Glória, glória a Deus. Josué capítulo 6. Aleluia. Josué capítulo 6. Jesus disse ao paralítico. Jesus disse aos leprosos. Jesus disse ao homem da mão ressequida. Amém? Só que ele não parou de dizer. Ele está dizendo, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Se você crer, você vai ver a minha glória. Tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Josué capítulo 6, verso 1. Quantos acharam? Diz Jericó, ora Jericó, Josué capítulo 6, verso 1 diz, ora Jericó estava rigorosamente fechada. Diga, rigorosamente fechada. Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Olhe para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Quando todas as portas estiverem fechadas, esse não é o dia de você fazer seu enterro. Não é o dia do seu sepultamento. Não, quando todas as portas estiverem fechadas, você precisa se lembrar de uma coisa. Esse é o dia de você colocar a melhor roupa. Se perfumar, levantar as cabeças. Por quê? Deus vai falar contigo. Não sei se você entende isso. Quando você não sabe o que fazer, você tem que se lembrar que você tem um pai que sabe muito bem o que fazer quando você não sabe o que fazer. Diga, Deus é meu pai. Meu filho não sabia fazer a sua alimentação, a sua vitamina, que colocava no processador lá e ele bebia. Mas eu quero te dar uma boa notícia, ele não morreu de fome. Aí você, diga assim, por quê? Porque ele tem um pai e uma mãe. Ele não sabia fazer, mas nem por isso ele deixava de ter. Sabe o que ele fazia? Ia para o sofá e ficava, quero minha vitamina. Então papai ou mamãe ia lá e fazia e levava para ele. Agora, muitas vezes que ele queria fazer e bagunçava a cozinha toda. Sai da frente de Deus. Deixa de bagunçar as coisas. Essa peleja não é tua, é de Deus. Você não sabe nem o que fazer. Para que vai fazer? Tem pelejas que você não vai pelejar. Tem umas que você vai. Tem outras que não. Qual é a peleja que eu não vou? Qual é a guerra que eu não vou guerrear? Sabe qual é? A que você não sabe o que fazer. Essa não é sua. Eu quero guerrear, eu sou desenrolado. Não sabe nem o que fazer. Vai fazer o quê? Mas a minha vida vai se acabar de todo jeito. Presta atenção. Desde que você deixe Deus intervir. Tu guerreando vai se acabar do mesmo jeito, porque não sabe nem o que fazer. Deixando de guerrear também não sabe o que fazer. Depressão também não sabe o que fazer. Agora, quando você deixa Deus lutar a tua luta, aí é outra história. Nunca esqueça disso. Quando todas as portas estiverem fechadas, sempre a de cima está aberta. Quando tiver nem um fio de cabelo para segurar,
Coloca a melhor roupa. Vai adorar o Senhor, porque Deus tem uma palavra profética para a tua vida. Aleluia. Então, ninguém entrava, ninguém saía, rigorosamente fechado. Problema grande. Aí o que é que acontece? Verso 2. O que é interessante esse nosso Deus. Meu Deus. Então disse o quê? O Senhor a Josué. Foi o que o Senhor fez? Foi o que o Senhor fez? Disse a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o rei e os valentes. Não, olhe para mim. Tudo fechado. Ninguém entra, ninguém sai. Aí Deus vem. Resolvido. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Resolvido. Não, você não entendeu ainda. Resolvido. Resolvido. Ah, meu Deus. Resolvido. Olha para mim aqui. Um rolo, uma bronca, um problema. Entende rolo aqui, bronca? Rolo, bronca, problema. Como? Me ajuda. Sarilho, né? Sarilho? Sarilho! Como pode dizer sarilho grande? Sarilhão pode ser, não. Problema grande! Não tem um fio de cabelo para segurar, ninguém está do teu lado. Não tem conexão com ninguém, não conhece ninguém, nada a favor, nenhum vento, tudo contrário. Aí Deus te dá uma palavra no domingo pela manhã. Que dia é hoje? Dia 21, Deus pega uma belezinha lá do Brasil, para cá, usa a boca dele para te dizer, está resolvido. Crede que recebestes, crede que recebestes, crede que recebestes, crede que recebestes, crede que recebestes. Oh, louvado seja Deus! Aleluia. Como assim? Esse é o grande problema dos crentes. Como? Como? Posso te dar a resposta que Deus quer dar? Posso? Como? Não é da tua conta. Mas só para te ajudar, Maria fez a mesma coisa. Porque o negócio era muito grande. Como é que vai ter um menino sem ter relação sexual com nenhum homem? Maria fez, como é que vai ser isso? Como vai ser isso? Ter um menino sem ter relação nenhuma com um homem. Como vai ser isso? E o anjo amenizou. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. A presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Pega, quando você fazer como, pega esse como, joga na lata do lixo. Não interessa, não é da tua conta. Quando você diz, eu recebi, eu quero ver como é que vai ser. Não é da tua conta, enxerido, nem da minha. Quando o enxerido se levantar, aquele que fede das trevas se levantar, como vai ser isso? Não é da tua conta. Mas vai acontecer. Vai acontecer. De fato, já aconteceu. Coloque no tempo da fé, no fuso horário dos céus. Já aconteceu. Já aconteceu. Ó, nós estamos aqui 12h10, ok? Lá no Recife, no Brasil, lá, 4 horas a menos, 8h10. Já aconteceu aqui, 12h10. Se tem fuso horário na terra, tem fuso horário no reino do Espírito, gente. Já aconteceu, ei! Então, tudo fechado, as muralhas de Jericó lá, ok? Tudo fechado. Lá vem Deus resolver a coisa para Josué. Josué, já entreguei. A cidade, os valentes e o rei, já entreguei. Rei, meu filho. Não, eu vim te dizer, já te entreguei. Você lembra? Deus trabalha, Deus pega o fim e traz para o teu presente. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Eu não sei se você lembra, Deus, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o alfa, ele é o ômega. Deus já passou por setembro, outubro, novembro, dezembro.
E Ele está trazendo para você. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Receba. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Se creres, verás a minha glória. Agora, qual é a primeira palavra depois dos 2 pontos? Tem o nome Josué, um ponto em cima e um embaixo. Qual é a primeira palavra? Hã? Qual? Isso é muito importante. Olhe para cá. A moeda de Deus não é dinheiro, é visão. Você precisa se ver lá. Então, não tem tudo fechado, não tem um fio de cabelo para segurar. E o Senhor disse: se vê aí, mané, ô mané, mané, se vê aí. Se vê aí aonde, Senhor? Eu já estou me vendo. Não. Se vê aí, entra no fuso horário da fé. Se vê aí. Se vê? Se vê. Como? Lá dentro, vencendo o rei, já vencido o rei, os valentes, e a cidade é sua. Você quer que a Bíblia é Deus falando com você? Crê nisso? Então Deus está te dizendo, veja. Veja. Não, feche os olhos, feche os olhos. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Veja aí, pelo amor de Deus, veja. Você está estudando a Bíblia aqui já faz 1h30 comigo. E Deus te encheu de fé e você não consegue ver. Pelo amor de Deus, veja lá recebendo. Faça a sua festa. Veja! Amém? Vamos lá. Esse é o último versículo que a gente lê e depois eu quero orar por vocês. Verso 16, Josué 6,16. Quantos acharam? Josué 6,16. Pastor, Josué acreditou nisso que Deus deu. Se você observar, a maioria das versões, ou todas as versões que eu já vi, não tem falando de algo que iria acontecer, mas passado. Já entreguei, passado. Já entreguei, passado. Teu futuro para Deus já é passado. Já entreguei. Já entregou o que, Senhor? Justamente o que você não pegou, tocou ou sentiu. Já entreguei. Receba. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Não, já entreguei. Josué acreditou nisso? Vamos ver. 16, verso 16. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, foi o que Josué fez? Não, veja direitinho na sua Bíblia. O que foi que ele fez? Foi o que Josué fez? O que foi que Josué fez? Meu Deus do céu. Aleluia. A primeira vez é Deus que fala. A segunda, ele não vai falar mais. Olha o que Josué disse. Disse Josué ao povo, ele entrou no fuso horário dos céus. Gritai, porque o Senhor um dia vai entregar essa cidade. Não é assim? O que é que tem escrito? Olha para mim aqui. Sabe qual é o problema? É que as pessoas estão gritando para receber. Não, você recebe, por isso você grita. A inspiração para gritar não é dos mendigos. Não é os mendigos de Jeová, os pedintes. Não. O grito não é de guerra, é de júbilo. Estamos gritando para receber. E não acontece nada. Não, aí você recebe e aí você diz, louvado seja Deus! Você não grita para receber, você recebe. Por isso vem um cântico saindo da tua boca. Amém? Glória a Deus. O Senhor disse, olha, ele se grita porque Deus já entregou. Grita. Eu vim te dizer hoje, nessa manhã, pelo espírito de profecia, louva a Deus, grita porque Ele já te deu. Ele já te deu, Ele já te deu.
Aleluia. Amém? Querem saber a história do carro, né? Então isso aconteceu no sábado, nós rimos muito. Deus pegou o nosso futuro e trouxe para o presente. No domingo ele ligou para mim e disse: pastor, lembra que eu fui assaltado na terça? Lembro. Eu recebi uma oferta e 7 vezes mais eu ganhei. E o relógio que eu tinha velho, que o ladrão levou, eu recebi um novo. Disse, amém, glória a Deus. Mas na segunda-feira eu recebi outro telefonema dele. E ele disse: pastor, eu encontrei meu carro, pastor. Glória a Deus. Eu disse: amém, irmão. E como foi isso? Ele estava a 200 metros da minha casa, com a chave na ignição, lavado. O ladrão levou só para lavar. Agora, olhe para mim. Sempre que eu falo isso, eu observo as pessoas rindo e dando gargalhada. Essa risada que você deu, a gente deu sem ver o carro, sem pegar no carro e sem tocar no carro. A gente acreditou que recebeu. Então, nós nos alegramos e rimos. Mas a cabeça dizia: seu carro está roubado. Aleluia. E Deus já sabia da resposta. Ele disse: se alegra, rapaz. Se alegra. Se alegra. Mas nós queremos ver para crer. Para orar por você, eu estava em São Paulo pregando numa igreja, falando sobre fé também. E na terceira fileira tinham 2 moças conversando e gesticulando muito. E eu estava um pouco incomodado com aquilo, elas conversando e gesticulando. E todo mundo olhando e eu pregando e aquilo me atrapalhando. E eu não aguentei. Eu parei o culto e disse: olha, eu queria pedir a essas 2 moças aí que não conversassem, porque eu estou pregando a palavra. E a outra que estava do lado aqui, ela fez: pastor, é porque ela é surda, eu estou só interpretando para ela. Eu disse: meu Deus do céu. E a igreja lotada, e todo mundo olhando: é porque ela é surda, é por isso que eu estou fazendo isso. Aí eu, para não ficar por baixo, aí eu disse: diga ela que vai ser curada agora. Traduz aí, menino, bora! Fala para ela que ela está curada. Aleluia. E eu comecei a dançar. E eu disse: louvado seja Deus, porque minha irmã está curada, livre de toda maldição. E a igreja ficava assim como alguns. Eu disse: pai, obrigado, porque essa surdez não pertence a ela. Ela está livre desse cativeiro, livre da surdez. Oh, glória a Deus! E o povo continuava assim como vocês estão. Então, o que eles estavam esperando? Estavam esperando que ela falasse que estava ouvindo para poder dançar. Não, nós dançamos. Nós dançamos. Nós dançamos. Nós dançamos. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Não, mas a situação está assim, o relatório está assim, está tudo contrário assim. E Deus está dizendo, está resolvido. Se alegra, se alegra, se alegra, se alegra, se alegra. Receba, crede que recebestes. Crede que recebestes, crede que recebestes. Crede que recebestes. Agora, nós dançamos, nós nos alegramos. Não foi porque tinha uma cena engraçada. Nós nos alegramos e pulamos e dançamos. Não porque tinha uma festa e tinha som de música. O som de música estava dentro. A festa é por dentro. A festa, o crente não precisa viver de fora para dentro. Ele vive de dentro para fora. E um homem passou 5 anos orando pela sua esposa para que ela entregasse a vida a Jesus Cristo. E depois de 5 anos toda a igreja sabia. E um domingo ela foi para a igreja e o pastor fez o apelo. E ela foi lá na frente e entregou a vida a Jesus. A igreja fez uma festa, todo mundo pulando, se alegrando, tudo. E o marido dela estava assim lá. E um diácono fez, ei rapaz, ei. E ele disse, o que foi? Sua esposa está lá na frente, rapaz. Ela se converteu. Eu disse, eu sei. Ele disse, rapaz, você não está alegre? Estou alegre. Ele disse, mas você não vai pular, fazer festa, nem... Olha como a igreja está. Ele disse, essa festa que vocês estão fazendo, eu fiz há 5 anos atrás. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Hoje é o dia de receber. Crede que recebestes. Crede que recebestes. Quando acontecer, aos olhos naturais, pegar, tocar ou sentir, vai se levantar uma placa dentro de você. Eu já sabia. Amém? Glória a Deus. Agora, eu tenho uma profecia para você. Quero falar uma profecia. Vou profetizar agora. Amém? Levante suas 2 mãos. Pode ficar sentado. Se você crê em profecia, julga o que eu vou dizer. Aleluia. Quero profetizar para você. Isso está clamando dentro de mim. Eu vou só liberar pelo espírito de profecia, ok? Aleluia. Meu filho e minha filha, quando você vai fazer a sua festa? Terminou a profecia.